Ora, boa noite a todos aqueles que nos estão a assistir a este programa hoje na televisão ou na rádio. Um bem-aja a todos. Nós estamos neste programa da autoria do nosso apóstolo, o apóstolo Jorge Tadeu, e este programa chama-se Basta Crer. Nós temos um número de telefone que está a passar agora aqui em rodapé, um número de telefone pelo qual nos pode contatar via WhatsApp. E esse número de telefone tem várias funções. Eu tenho aqui hoje comigo o Bispo Garrido, que vai nos ajudar a perceber para que é que nós devemos ligar para este número. É lógico que... Boa noite a todos primeiro, né? É lógico que quando é um programa dessa amplitude, que pega toda a nação, né? Há muitas pessoas que com certeza estão passando por necessidades, dores, circunstâncias, né? Então você pode usar esse telefone para fazer o seu pedido de oração, porque todos os dias, né? E como hoje também, daqui a pouquinho o nosso apóstolo vai orar por você. E eu tenho certeza que a oração de perto, de longe, ela tem um efeito muito poderoso. Também pessoas que querem marcar um aconselhamento pastoral, não sabem mais o que fazer da vida, não sabem mais como resolver os seus problemas. Então você pega esse telefone, marca uma consulta pastoral, você vai ser muito bem atendido. Você vai falar com um pastor treinado para tratar daquilo que você necessita, certo, Bispo Pedro? É verdade. Nós temos do outro lado da linha, desta linha do WhatsApp, temos pastores que estão à espera da sua chamada para o poder ajudar num aconselhamento pastoral, de modo a poder agendar um aconselhamento pastoral, a orar por si, se tem numa situação mais emergente, mais urgente. Se não, deixe o seu pedido de oração e o nosso apóstolo irá orar no final deste programa, irá orar por todos esses pedidos de oração. Nós hoje temos, como é habitual, fotografias que nos são enviadas por vocês. É um modo de nos conhecermos melhor, conhecermos quem é que está desse lado, onde é que vivem as suas famílias e, portanto, nós vamos passar agora estas fotografias. Eu faço o apelo para todos aqueles que nos estão a ver, sei lá, de Marrocos, Líbano, Afeganistão, Rússia e lugares onde nós ainda não temos uma igreja maná estabelecida. Gostaríamos de saber quem são vocês que estão desse lado. Mandem a vossa mensagem no chat ou utilizem também esta linha para nos contactar. E, se possível, também mandem fotografias vossas dos lugares onde vocês estão. Passamos então a ver essas fotografias que nos têm chegado até nós. E temos aqui a Alzira de Londres. A Alzira diz-nos: olá, apóstolo e bispa Cristal e também os bispos e toda a equipa do Basta Crer, um bem-aja de Alzi, de Londres. Então, um bem-aja também para a Alzira, um grande abraço e muitas felicidades. Passamos aqui para uma iguaria, um bolo. O bispo Garrido gosta de bolos? Qualquer tipo de bolo e, se possível, assim, tão bonito como esse, né? Não sei se aquela rosa é comestível, mas também já está ali, vai também, não é? Então, é um lindo bolo para acompanhar o Basta Crer, feito pela Edna de Sertãozinho. Quem mandou foi a Brasilina, Pontal Brasil. Um grande abraço para o pessoal do Pontal e lá do Brasil, né? É verdade. Já a seguir temos aqui do Lino Barbosa, que também é uma presença habitual aqui no nosso programa. Boa noite, apóstolo e bispa, todos os convidados especiais que estão no programa Basta Crer. Vai este churrasco que Lina Barbosa e Dina manda abraços. Um bom programa do Basta Crer. É verdade. O Lino Barbosa também participa com várias músicas. Ele é um dos criadores, um dos autores de muitas músicas que temos exatamente na Curiacos Music, que também é divulgada através da nossa editora, a editora Curiacos. Se vocês forem ao site www.basta querer, podem passar a câmara para mim, já vamos aí essas fotografias. Se formos ao site da editora, vocês podem aceder ao site da editora de vários modos. Um deles é através do nosso site Basta Querer, www.bastaquerer.com. Lá vão encontrar um link para ir para a editora, ou se não, se forem a curiacos.com, tem uma plataforma que tem vários links de material que nós temos para crianças, filmes e também, claro, a nossa editora. Lá podem encontrar vários títulos musicais, onde está também o Lino Barbosa, com algumas músicas da sua autoria. Passamos então aqui novamente, agora sim, para as fotografias. Temos aqui fotografias de onde, Bispo? É do grupo familiar da Igreja de Alcoitão, Regional da Fundo, sempre a crescer. Boa noite, Gabriela Teixeira. Um abraço aí para esse grupo familiar que é muito bonito e crescendo, né? Eu aproveito para lembrar que nós estamos a dar os grupos familiares
via internet, de um modo virtual. Grande parte dos nossos grupos familiares, derivado da situação que estamos a passar, estão a ser dados virtualmente, tal como vimos nesta fotografia aqui da Igreja de Alcoitão. É um grupo familiar que está a ser feito por uma plataforma, ou de Skype, ou de Zoom, ou qualquer outra alternativa. E o que eu te recomendo é que tu frequentes um grupo familiar. O modo de frequentar um grupo familiar é contactando para o número que passou há pouco, este número de WhatsApp. Se tu não sabes, como é que eu posso participar num grupo familiar? Provavelmente, se não tens uma igreja local, se não estás inserido numa igreja local, assiste-nos apenas pela televisão, através deste programa que é o Basta Crer. Tu podes ligar para aquele número e eles vão pôr-te em contacto com um líder, com uma igreja e depois com um líder grupo familiar que estará a dar esse grupo familiar de um modo virtual. E aí qualquer pessoa que está-nos a ver hoje e que está a assistir a este programa também pode participar nessas reuniões de grupo familiar que são dadas a meio da semana, tem mais ou menos uma duração de 1h20 e nós damos lá os rudimentos da palavra de Deus. Qual é a importância, já agora, se o Bispo pudesse nos ajudar a explicar, qual é a importância dos grupos familiares? O grupo familiar é uma reunião no meio da semana, né? Onde as pessoas vão aprender os rudimentos da palavra de Deus. O que é isso? As coisas mais básicas. E essas coisas mais básicas não são as menos importantes, pelo contrário. É aquilo que vai dar solidez, né? Como se fosse uma planta. A planta tem o tronco, e depois em cima as folhas e os frutos, e lá embaixo tem a raiz. O grupo familiar faz com que a raiz, né, do cristão, a raiz das pessoas que querem andar com Deus, cresçam, fiquem bem fortes. E por que é importante nós termos raízes fortes? Quando uma tempestade vem, um vento vem, não é? Aquela árvore vai ficar firme. Então, o grupo familiar é exatamente isso. Ela coloca valores, né, nutrientes muito importantes para que aquela pessoa que está começando agora na sua chamada, na sua profissão de fé, consiga crescer, aprender sobre Jesus, ficar enraizado na palavra e vencer as circunstâncias da vida, né, Bispo Pedro? É verdade. Nós vamos já de seguida passar um clipe que fala dos grupos familiares. Fique e assista a esse clipe. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Como o clipe estava a dizer, nós estamos neste momento a privilegiar estes grupos familiares online, portanto, não deixes de entrar em contato connosco se queres participar num desses grupos familiares online. Se porventura também quiseres oferecer a tua casa, provavelmente podes começar o teu grupo familiar aí na tua casa com o teu agregado familiar. Nós vamos passar então a mais fotografias que nos chegaram, aqui penso que é do Nordeste do Brasil. Arapiraca. Arapiraca, exatamente. Isto foi no final do ano, não é verdade? Então tem aqui uma foto do final do ano. Final do ano maravilhoso na Igreja Maná de Arapiraca. Presbítero Hugo, Bispa Jacinta, diaconisa Elisângela e o diácono Getúlio. Elisângela, Nordeste do Brasil. Então é Arapiraca, uma igreja que não para de crescer. Um grande abraço aí para todos os nossos amados de Arapiraca, uma grande cidade. É verdade. Um abraço para eles. E temos já a seguir da cartola, quer dizer, da coalheira, sai um coelhinho guisado. Não, desculpa, eu é que me enganei. Não, eu já estava no coelho, mas não. Alimentando a carne e o espírito com o melhor programa. Basta querer. Um abraço de Luanda, Angola, para toda a família Maná. E agora, vou arriscar dizer o nome. Uitícia Almeida. Deve ser. Acha que me escapei, Bispo? Saiu bem.
E eu agora sim o coelho, não é verdade? Ah, Vem da coelho. cartola. Então, da cartola quer dizer da coelheira. Sai um coelho guisado, um bem, haja ao programa Basta Crer. Manuel Marinha Grande. Então, um abraço aí para o Manuel e a coelheira toda, né? É verdade, Deve um ter grande muito abraço. coelho. Sim, para os coelhos não há de ser um grande abraço, mas... E agora um bolo de maçã, que eu prefiro o bolo de maçã ao coelho. Eu não sei porque não simpatizo, quer dizer, sei porque é que não simpatizo muito com coelhos. Porque, pronto, tive uma vida difícil com coelhos. Sabe porque é que eu não simpatizo com coelhos? Por quê? Um dia eu conto. Tá bom. Hoje não. Hoje estamos no bolo da maçã. Para todos os que gostarem, muito em especial para a nossa Bispa Cristão, boa noite para toda a equipa e para o nosso apóstolo e para todos os que estão neste programa. Da Carminda de Coimbra, bom apetite para vocês. Nós já comemos, muito obrigada por esse apetite todo e parabéns por esse bolo. Depois, logo a seguir, Bispo, temos aqui... Boa noite, apóstolo. Estas gambas é para si. Olívia Borges, em Andorra. Um abraço a toda a família Maná. Olívia Borges, Andorra. Então, aí tem as gambas para o nosso apóstolo. Ele deve adorar mesmo. Logo a seguir vem boa noite, apóstolo e toda a equipa do Basta Querer. Eu sou a Maria de Moura, Alentejo. Hoje estou a enviar uma foto de uma refeição alentejana, caldo de corvina. Apóstolo gosta mais do camarão, mas é porque ainda não provou o caldinho de corvina. Ou já, perguntei ela. Abraço para todos. Pois, não sei se o apóstolo... Quer dizer, eu acho que o apóstolo vai preferir as gambas. Eu acho que sim. Mesmo sem provar o caldo de corvina. Mas também deve ser muito bom o caldo de corvina. E agora, mais uma vez, Bispo, temos aqui uma fotografia do Hino Barbosa. Isso, coisas do passado, né? Muitos anos Na aí. Praça de Espanha, ele diz assim. Como é que ele diz já agora? Boa noite, apóstolo e bispo, a todos os convidados especiais que estão no programa Basta Crer. Bom programa, Basta Crer. Recordações na Igreja de Praça de Espanha, 1986. Lino Barbosa e esposa, abraços. Olha lá que casal bonito, né? E ainda continuam sendo bonitos, né? Continua. Então, pronto. Não mudou quase nada. São eles e eu. Não Ele só mudamos tirou a barba. Nada. É verdade, só tirou a barba. E depois, o resto que acontece é uma questão de moda. Sim. É como eu. É Estes verdade. cabelos brancos é uma questão de moda. Está certo. Não é porque verdade. não tem nada a ver com o tempo. GF de Batterseia é disto. Igreja de Tooting, Inglaterra. Boa noite ao nosso apóstolo, Bispo Cristo, e aos bispos e todos do programa Basta Querer. Boa noite também para eles e um grande abraço aí para Tooting, Inglaterra. Depois temos Atos 2,42, um irmão da Igreja de Portimão fez anos no final do grupo familiar. Mariana Santana de Portimão. Conhece a Mariana Santana? Conheço a Mariana, um grande abraço para a Mariana, para a mãe dela e para o grupo familiar que está na casa da Mariana também, que com certeza assistem sempre o programa, não é isso? É verdade. Olha, aqui tem mais fotografia aqui da regional. Qual é a fotografia que temos a seguir, Bispo? Uma reunião de empresários que aconteceu nessa segunda-feira, lá em Santo Eutônio, e esteve lá também os irmãos de Mil Fontes. Esse ambiente é o restaurante O Barco, de uma empresária que também é irmã da nossa igreja, e fizemos lá uma reunião de empresários que foi muito legal, com salvações e tudo mais, né? Então, um grande abraço para os nossos irmãos de Mil Fontes, Santo Eutônio, e todo o pessoal que mora nessa região. É verdade. Mil Fontes que nos traz sempre umas fotografias muito bonitas. Sim, Eu não conheço Vila Nova de Mil Fontes, mas pelas fotografias que eles nos têm trazido, tenho uma curiosidade enorme. Parece ser um local muito bonito. É a pastora Suzana que manda as fotos, né? E ela está sempre participando do programa, é muito legal. Vale a pena conhecer Mil Fontes. Conhece já Mil Fontes? Conheço. E depois temos a foto a seguir de Wembley. Boa noite a todos do Basta Querer, grupo familiar de Londres em Wembley. É verdade, mais um grupo familiar que está a ser dado virtualmente, através da internet, como nós já fizemos referência, e qualquer pessoa pode participar e inserir-se num destes grupos familiares. Basta ligar para aquele número de WhatsApp e pedir, olha, como é que eu posso fazer isso? E do outro lado vão colocar-te em contacto com uma igreja mais perto de ti, que terá um desses grupos virtuais para tu poderes assistir. Temos depois também o Gabriel, que também já é uma figura presente aqui no nosso programa do Basta Querer. E o que é que ele nos diz? Boa noite, apóstolo e bispos convidados. Eu e o meu filho estamos ligados. Gabriel, de UK, também sempre participando, não é? É verdade. Depois voltamos a ter aqui uma sobremesa
da Andreia Duarte de Matosinhos. Um abraço para a Andreia e para o Jorge de Matosinhos. Boa noite a toda a equipa do Basta Querer. Deus quer o seu povo alimentado no corpo e espírito. Aqui viu a foto do Molotov com doce de ovos. Bom programa. Tinha de ser alguém do Norte. A malta do Norte pensa sempre no corpo e como alimentar o corpo. E é uma boa motivação, porque se o corpo vai-se, o espírito não fica cá. E, portanto, temos de alimentar o corpo. Depois temos aqui também outras fotografias desta família. E o que é que nos dizem? Boa noite, família amada. Convívio de sábado depois do batismo da irmã Belém, em Montijo de Badajoz. Um bem-aja aos bispos e ao nosso apóstolo. Seguimos em frente. Então, uma boa... É verdade. Um bom convívio ali, não é? É verdade. E ali está o grupo familiar. Não, ali está deve ser o dia do batismo. Um abraço para Badajoz, é uma cidade também muito, muito bonita. E agora vamos acabar aqui com uma sobremesa, acaba sempre uma boa refeição com uma sobremesa, da Paula, de UK, lá do Reino Unido. Boa noite, família. Hoje envio este duo de gelatina com pudim boca doce de baunilha. É muito bom o pudim boca doce. Faz-me sempre lembrar a minha infância. Basta... Não é? Antes ou depois dos coelhos? O pudim boca doce era antes, durante e depois se me deixassem. Tá certo. Os coelhos era de preferência nunca. Com pudim boca doce de baunilha, um abraço a todos no programa Paula do Reino Unido. E assim, um abraço a todos aqueles que nos enviaram as suas fotografias, partilharam um pouco dos locais onde vocês vivem, um pouco daquilo que fazem, que estavam a jantar, das vossas famílias. Um grande abraço a todos e não deixem de mandar fotografias, continuaremos a mostrá-las já amanhã no nosso próximo programa. E agora vamos ouvir aqui uma música do time e logo a seguir o Bispo Garrido tem aqui uns testemunhos para partilhar consigo daquilo que Deus está a fazer na vida de muitas pessoas que nos ouvem e a palavra de Deus tem mudado a sua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 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 Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, Jesus vive em mim, porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E também eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é sempre Jesus Cristo. E é Ele também que transforma a vida das pessoas, faz milagres, cura, liberta. E é isso que nós trazemos agora nesta rúbrica, a partir daqui. Vamos partilhar convosco testemunhos de aquilo que Deus tem feito na vida de muita gente. Então, qual é hoje o testemunho que nós temos, Bispo Garrido? Então, Pedro, nós temos muitos testemunhos para partilhar, mas alguns ficam marcados para sempre no nosso coração, porque nós participamos daquilo, né? Eu era líder de grupo familiar e eu evangelizava todo o meu prédio, mas vinha muita gente de fora e eu não sabia por quê, eu não conhecia ninguém.
Então, apareceu lá uma senhora e nós falamos de prosperidade e a reunião terminou e depois no convívio ela veio perguntar, seu Garrido, aquele negócio de prosperidade, eu não entendi muito bem, mas tocou muito fundo no meu coração. Eu tenho aqui meu dinheiro para voltar de autocarro para casa, então eu estou na dúvida, não sei o que fazer com ele. Eu acredito que cheio do Espírito Santo de Deus, eu falei, olha, você pode fazer o seguinte, você pode escolher semear e voltar para casa a pé abençoada, ou você pode não semear, ir para casa de autocarro, mas sem bênção. Aí ela falou, então eu quero semear. Então nós oramos com ela, ela semeou e foi para casa. Eram 11 horas, eu nem sabia onde a mulher morava e eu fiquei preocupado. Falei, nossa, como é que essa mulher vai chegar em casa? Onde será que ela mora? E pelas misericórdias de Deus eu consegui dormir, Deus me deu o sono. Na outra quarta-feira, toca a campainha, eu olho e está aquela mulher e um monte de gente. Eu falei, ai, será que a família dela veio aqui atrás de mim? Então, o que aconteceu? Ela contou que quando saiu do grupo familiar, estava indo a pé para sua casa, ela lembrou de um corinho que era tenho vitória, tenho vitória. E disse que, de repente, pisou num negócio. Bom, eu fiquei preocupado, né? Pobre sempre pisa em alguma coisa que não presta, né? Aí ela falou, eu pisei e era um bolo de dinheiro, seu Garrido. Eu falei, uau, um bolo de dinheiro? Na hora passou um táxi, eu chamei o táxi, cheguei lá em casa, eu moro num cortiço, ela morava quase uma favela, que é um cortiço. E quando me viram chegar de táxi, falaram, nossa, a mulher virou rainha, o que é isso? E aí ela contou uma coisa muito importante, que isso tocou profundamente no meu coração. No dia seguinte, ela não pegou o dinheiro para ela. Ela foi no supermercado e comprou tudo em comida e distribuiu para todo mundo que morava no cortiço com ela. E aquilo tocou tão profundamente nos vizinhos dela que na outra quarta-feira veio todo mundo para o grupo familiar. Para resumir uma grande história, aquela mulher foi abençoada. Depois, ela abriu um negócio, começou a fazer pão no seu bairro. O marido conseguiu comprar um forno, eles começaram a prosperar. E depois de 2 anos, aquela mulher largou o cortiço e foi morar no melhor bairro que existe na cidade. Foi um milagre que eu nunca esqueci e isso acontece na vida de todos aqueles que, com sinceridade, colocam a palavra de Deus em funcionamento na sua vida. É verdade. Muita gente que possa nos estar a ver ou a ouvir pela primeira vez pode achar isto estranho, mas é algo 100% bíblico. Jesus, a Bíblia nos conta da história da viúva de Sarepta, que fez uma coisa parecida com o que esta mulher fez. E a maneira de Deus operar não é a mesma, não cabe na nossa lógica, na lógica da sociedade, na lógica deste mundo, mas funciona. Há um livro que o nosso apóstolo tem, que fala-nos acerca de finanças, que é um livro importante para aqueles que estejam a sofrer de problemas financeiros neste momento. Porque este livro vai mudar as ideias que tu tens sobre dinheiro na igreja, sobre o Evangelho nesta área das finanças e também vai mudar a tua vida, não só as tuas ideias, mas a tua vida. Em geral, quando nós mudamos de ideias, a nossa vida também muda, porque as ideias mudam as atitudes, mudam o nosso coração e os resultados também vão mudar. Então, eu recomendo-te, como disse há pouco, podes ir ao site do Basta Querer, entras na nossa editora e tens já disponível este livro acerca de finanças, porque vai-te ajudar, sobretudo se tu estás a passar um momento difícil como esta mulher estaria a passar. E eu sei que parece, isso foi uma coincidência. Isso. Na verdade, este testemunho repete-se em muitas nações Sim. e com muita gente, pessoas que começaram do nada. Eu estava-me a lembrar também de um testemunho que o nosso apóstolo costuma compartilhar, e eu por acaso também conheço a senhora, uma senhora que estava na África do Sul, conhecia na África do Sul, que começou no patamar mais baixo. Ela vendia banana frita, banana no meio da rua, não é? E passados uns anos, ela, tal como esta mulher, Deus foi promovendo, abençoando, e ela estava a pagar os estudos superiores dos sobrinhos. E, portanto, tudo começou pequeno, tudo começou uma história parecida com esta, do nada, a semear para colher, a semear em tempo de fome, e Deus mudou essas vidas, muda essas vidas. Portanto, nós mudamos as ideias que temos sobre o dinheiro, mudamos a ideia que pensamos que Deus tem sobre o dinheiro, ouvimos, vemos a palavra, o que ela diz, e de facto a palavra tem poder para mudar todas as coisas, e tal como a música anterior dizia, podes todas as coisas naquele que te fortalece, que é Jesus Cristo. Temos mais algum testemunho? Temos sim. Uma pessoa ouviu o nosso programa na rádio
Então, nós sempre falávamos assim, olha, você não veio na igreja para chorar, nem para pedir, você veio para receber. Então, daqui a pouquinho nós vamos ligar para você, e se você está passando por uma necessidade, se você está lutando contra problemas financeiros, então, ligue agora mesmo e nós vamos anotar o seu nome. Então, era um senhor que estava saindo de casa, ele só tinha R$1, ia comprar 4 pãezinhos, que era a janta, ele ia cortar os pãezinhos no meio, ele explicou, era metade daqueles pãezinhos era janta para ele, para a mulher e para os 2 filhos, e no outro dia, a outra metade dos pãezinhos era para o almoço. Então, quando ele chegou na padaria, ele estava ouvindo o programa pelo radinho, ele falou, uau, eu preciso mesmo dessa bênção. Pegou o dinheiro, colocou no telefone público lá e ligou para a rádio. Deu nome e tudo mais, e voltou para casa. Quando ele chegou em casa e abriu a porta, a mulher perguntou, tá com os pãezinhos aí, José? E ele falou, ai, como é que eu vou explicar isso para minha mulher? E aí, quando ele ia explicar para a mulher, bateram na porta. Ele abriu a porta. O senhor é o seu José? Sim. Eu sou a proprietária dessa fazenda aí do lado, que o senhor já foi o capataz ali, não foi? Sim, sim, sim. Então, eu sei que me deram o seu endereço. Ele não tinha luz, não tinha água, porque foi tudo cortado, ele não tinha mais dinheiro nenhum. Eu queria que você, antes de qualquer coisa, me ajudasse. Eu tenho cestas básicas aqui para você, porque me falaram que você não estava empregado, estava passando uma situação muito delicada. Então, ela desceu com 3, 4, 5 cestas básicas de comida. E ele assim. Você também pode me dar suas contas de luz e telefone? Porque eu também amanhã vou resolver isso e vou pagar isso. E ele, E mais uma coisa, eu queria que você viesse trabalhar para mim. Você pode? Ele, sim, sim, posso. Ele contando depois na igreja, né? E aquele moço teve as suas necessidades mais urgentes supridas na mesma hora. Deus fez um milagre tremendo para ele. Mais à frente, ele apareceu na igreja e já tinha um carro. A mulher, aquela senhora, não só deu um carro para ele, mas falou assim, eu não quero que você seja o meu empregado. Você vai ser o meu sócio aqui. E então, esse testemunho naquela igreja, na igreja que nós estávamos, abriu a porta para tantas pessoas, né? Porque Deus viu que o homem estava numa necessidade tão iminente, ele ia passar fome, mas como é que ele ia falar para a mulher que não tinha comida se ele tinha acreditado em Deus? E Deus providenciou instantaneamente, Deus confirmou a ação do coração daquele homem instantaneamente. Foi um dos testemunhos também tremendos que está guardado no nosso coração, porque Deus supre mesmo as nossas necessidades quando a gente faz o que Ele pede, quando a gente faz aquilo que está escrito. Então, Ele agiu e Deus abençoou. É verdade. Muito bonito, né? Deus é fiel e cumpre sempre a sua palavra, este testemunho é maravilhoso. E Deus não quer fazer isso só uma vez ou em alguém que foi por acaso. Deus quer fazer isso na vida de todas as pessoas que estão em necessidade e que lhe dão ouvidos. Quando nós damos ouvidos a Deus, abrimos o coração para Ele entrar, então Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida, pode transformar a nossa vida. Nós, dentro de momentos, logo a seguir esta música do time de Curiacos, iremos estar com o nosso apóstolo. E eu lembro-te que podes enviar o teu pedido de oração para este número que está em rodapé do WhatsApp e no fim nós vamos orar por esses pedidos. Certamente Deus vai ouvir e a tua vida vai mudar. Já de seguida então temos o nosso time Curiacos. Não posso esquecer quando Ele me salvou. E então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Foi Ele quem me ensinou o caminho do amor. E andar pela fé e a ser aquilo
Senhor. Sou mais teimoso e o diabo tem medo do meu louvor. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus. O primeiro Primeiro é Jesus, é Jesus, Salvador. Salvador. O primeiro amor. Olá a todos, boa noite. E Cristel, como é que tu vais? Eu vou muito bem também, muito boa noite. Para todos vocês, um olá. Eu quero dizer que você é uma pessoa muito importante para Deus e que nada é impossível para Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. O que é que Ele pode, o que é que Ele não pode fazer? Não há nada que seja impossível. Então, você creia. Por isso é que este programa se chama Basta Crer. Este programa é um programa de fé para gerar a fé que vence o mundo no seu coração, para que você vença em todas as áreas da sua vida. A boa notícia é que Deus é mais que bom. E todos quando se voltarem para Ele e andarem com Ele e fizerem o que Ele disser, vão vencer. Por vezes, a pessoa ouve coisas por parte de Deus e da Bíblia que, na lógica humana, pode não fazer sentido. Mas Deus não segue lógicas humanas. Ele segue as suas leis. E as leis de Deus não são as leis dos homens. São leis invencíveis, sobrenaturais, funcionam sempre. Não depende do estado do mundo, que agora, infelizmente, está aí nesta pandemia misturada com gripes e não sei o que mais. Não está nada a ver, não tem nada a ver com a crise económica que está instalada em praticamente todo lugar, porque ele é independente. E quando nós seguimos as leis dele, nós vencemos. Então, seja com atenção, porque todos os dias nós vamos falar sobre isso. Agora, nós temos muita gente, vocês, não é? Que nos estão a ver de tantos países, então louvado seja o Senhor. Vou só mencionar alguns sítios, não é? Itália, Cuba, Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Espanha, Brasil já disse, Estados Unidos, Alemanha, Luxemburgo, Jersey, África do Sul, Ucrânia, Marrocos, Filipinas. Sim, Filipinas. Bélgica, Senegal, Letónia, enfim, montes de lugares. Então, bem-vindos a este programa e que Deus vos abençoe. A partir de hoje, há de haver, se calhar, alguns dias que não vai ser assim, mas eu quero sempre mencionar uma nação, destacá-la, para que a gente possa orar por essa nação. Hoje eu escolhi a França. E eu tinha um clipe preparado antes, chamado Chegada a Paris. Foi quando nós fizemos uma viagem, íamos no nosso avião, saímos de Luxemburgo, se não estou em erro, Sim, e fomos para Paris. Então, já agora, antes de orar por França, pelo nosso trabalho e por vocês que estão em França, vamos ver este clipe. Vou convidar aqui os dois bispos para ficar aqui nesta mesa e dizer se gostaram do meu clipe, se está aprovado, se ele...
que é que o Bispo Garrido tem a dizer do clipe? O clipe é muito legal, a chegada com o avião é fantástica, né? Sempre é bom. E a comida? A comida na França sempre é bom. Sim, mas no avião era para mostrar o que é um bife a bordo. É o que há, amendoins. E você, o que é que acha? Acho excelente. Então pronto, estão convidados a fazer o vosso clipe também. Então vamos orar, Cristian. Sim. Por todos vocês que estão em direto em França e lembrar que vocês também são muito importantes, não só porque Deus vos salvou, vocês andam com Deus, mas porque Deus conta com vocês, sabe? Arde no meu coração esta ideia de abrirmos mais igrejas. Muitas vezes isso é fácil se começarmos com um grupo familiar, não é? Um grupo familiar é uma reunião, explica lá o que é um grupo familiar, Cristo? Sim, um grupo familiar, uma reunião curta, durante a semana, na casa do meu irmão. Então lá, reunião é o quê? 1h30, qualquer coisa. Então ensinamos doutrinas básicas, aquilo que é muito importante. Na verdade, uma pessoa pode ser comparada com árvore, né? Tem a parte visível, né? E tem as raízes. E normalmente olhamos para a parte visível, as folhas, os frutos, e isto é muito bom, mas na verdade... As pessoas não conseguem relacionar os frutos que têm na vida com as raízes. As raízes. E na verdade... Pensam que não tem nada a ver. Sim. Mas tem, porque uma árvore, se os frutos não são bons, é porque está mal alimentada. Se não tem fruto, talvez nem tem árvores, tem raízes. É muito Sim, fracas. Ponto. Então, tudo vem das raízes, na verdade. Tudo vem da raiz. Então, o que é que eu digo? Que é muito importante o projeto dos grupos familiares, muito porque a pessoa está... Todas as semanas ouvimos uma liçãozinha muito simples. Sim. Nós oramos, temos comunhão uns com os outros. E nisso Deus nos vai fortalecendo e nos vai alimentando. E então os frutos da nossa vida, seja na área do casamento... Sim, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Sim. Vão logo melhorar. Sim, e também, né, quando acontece tempestades na nossa vida, faz que a pessoa não caia. Porque Não, tem porque essas raízes que, pronto... Eu lembro-me faz... que há muitos anos atrás estávamos nós em digressão pelo Brasil e íamos de cidade em cidade para eu pregar para pastores. Chamava o pequeno almoço. Café da manhã. Café da manhã. Então, era até depois do almoço. E então, eles perguntavam como é que nós conseguíamos ter tantos resultados e tão rápidos. E eu dizia duas coisas. Primeiro é que nós, pregadores e os irmãos, deviam ter comunhão com Deus. Sim. E a segunda coisa era o projeto dos grupos familiares. Porque a pessoa fica enraizada em Deus, na igreja, na palavra de Deus, e os frutos vão ser muito bons. Sim, é isso. E, portanto, se você mora em França, em qualquer parte de França, e diz, não, eu gostava de ajudar a Deus, eu amo a Jesus, eu amo o Evangelho, eu gostava que Deus se utilizasse de mim, é muito simples, você pode telefonar para um destes números e dizer que se quer inscrever. E acho que também há uma maneira da pessoa se inscrever. Vamos chamar ali o Bruno, que vai nos explicar que a pessoa pode, seja em França, em qualquer parte. Sim, qualquer parte do mundo. Estamos a falar de França, porque, pronto, como é que é, Bruno? Então, você... Boa noite. Bonsoir. Pardon. Ça va bien? Ça va bien. Merci beaucoup. Então, você pode se inscrever também no site ou então pode ligar para um dos números, seja do WhatsApp ou SOS, mas se quiser fazer aqui no site, então deixa até aqui em baixo e tem uma placa que diz: gostava de ter um grupo familiar em sua casa. Você clica aqui dentro e, conforme o clipe que já passou no início do programa, você coloca aqui os seus dados e no final envia para nós e nós entramos em contacto consigo para poder ter um grupo familiar em sua casa. Muito bem, muito obrigado. Agora, eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, que é de vocês não só continuar a mandar fotografias, mas também, quem sabe, fazerem um clipezinho de vídeo à semelhança daquilo que você vai ver o que é que eu fiz. Eu fiz um vídeo chamado A Família. A Família Tadeu, porque eu sou Tadeu. Pois. E tu? Também. Pronto, então vai. Vamos lá ver o meu vídeo.
mas ela, pronto. Sim. Gostou? Então, tiveram aqui a dizer que eu me esqueci de orar para a França. De modo que vou orar para a França e vamos ver o vídeo outra vez, porque você tem que tomar nota da classe da minha mulher e a minha filha. E os óculos, eu e o meu filho. Não é qualquer coisa. E você depois faz uma coisa dessas, lá em casa, onde quer que você está, manda para nós e nós, pimba. Certo? Certo. Vai, vamos lá então orar. Eu quero orar agora por toda a família Maná que está em França e também aqueles que ainda não são da igreja, mas estão em conexão connosco e até aqueles que são de outros ministérios e nos dão essa honra de estar connosco. E assim eu peço a Deus que abençoe todos este povo, que abra os olhos da mente e do espírito a todo o povo que mora em França, franceses, portugueses, italianos, para que eles possam reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que eles possam ser protegidos, abençoados, e para que eles também possam ser grandes servos de Deus. E para Jesus toda a glória, toda a honra, porque eu decreto que nós vamos ter mais e mais salvações, grupos familiares e igrejas. Amém e amém. Deus abençoe. E agora, vamos explicar... Queres passar outra vez o clipe ou não? Vou. Então, as pessoas podem fazer isto, entretanto, eles deviam usar uma música que Sim, é... agora vamos ouvir o Mike explicar ok, as coisas que se podem fazer e não podem fazer. E vamos pedir aqui ao Pedro, Sim. que ele é o diretor do Departamento Jurídico, Sim. que... Entende tudo destas coisas. Que tem por responsabilidade tomar conta de muitas coisas, já endireitou muitos problemas que nós facilitamos. Então, Mike, explica lá, a pessoa pode mandar um vídeo e nós podermos passar o vídeo nas televisões públicas, não é? Que é o nosso caso. O que é preciso acontecer? Então, as músicas têm que ser as músicas da Curiacos TV ou músicas da nossa igreja. E as imagens têm que ser tiradas por nós e não podem ser nem do Google nem de outras. Sim. Ser tiradas dos irmãos, pelos Sim, irmãos. sim, Pelos irmãos. Pode ser tirado pelos irmãos. Sim. Certo? Vamos ficar de pé ao lado do nosso filho. Ok, Coitadinho. ficamos todos de pé? Sim, todos de pé ao lado do Pitadinha para quê? Mike. Porque ele Não é é nada nosso pitadinha. filho, coitadinho. Bem. Não é nada pitadinha. Pitadinha desde... Ah, pois, é a mais alta, agora estou a ver. Mike. Queres que o Mike senta, talvez? Não. Então, assim, nós não podemos usar músicas, exceto as que estão autorizadas. E, portanto, temos que podem usar qualquer uma das nossas músicas, nós autorizamos, que estão no... como é que chama isso? Curiacos Editora. Curiacos Editora. Já vamos perguntar... Curiacos Editora e Curiacos Music. Sim, Curiacos Muita Music. gente tem CDs nossos, isso aqui. Sim. Essas músicas vocês podem usar. Porque se for usar músicas de outras pessoas ou não sei de onde, não temos tem problemas autorização. com Nós ele. temos um problema Com ele, porque ele é que nos defende. E imagens, é a mesma coisa. Você não pode usar imagens da Google, porque é ilegal, está a ver? Mas você pode fazer imagens, certo? Certo. Mas é que quer dizer? Nada. Vamos ouvir aqui o Bispo Pedro. Fala, Pedro. É exatamente isso que acabámos de falar. Para fazer estes clipes, temos de utilizar, os irmãos têm de utilizar as músicas que estão disponíveis na Curiacos Editora, que são nossas, temos os direitos dessas músicas e também os direitos conexos e os direitos autorais e, portanto, poderão utilizar essas músicas, não outras, para podermos passar aqui no programa Basta Querer. Em relação às imagens, não utilizem imagens que veem na internet, por muito bonitas que sejam, façam vocês as imagens, filmando ou tirando fotografias dos locais onde estão, da vossa cidade, e façam os vídeos com esse material. Mas pode fazer imagens como eu fiz, que é da família, está a perceber, de óculos, não são óculos, a jantar, a ler a Bíblia, sei lá, batismos, umas imagenzinhas. Vamos lá ver. Você gostou do meu vídeo? Gostei muito. E então você também vai fazer? Também vou fazer. Pronto. Aliás, acho que fizemos este vídeo quando o Pedro fez anos, não? Foi? Sim, acho que sim. Quando se vê-nos falar pela boca, vê-se parabéns. Ah, é? Sim, Bem, vamos lá ver o videoclipe Será outra que eu vez. tenho direitos de autor sobre o vídeo? Pois é. Vai, deram. vamos lá ver. Vamos lá. A família, vamos lá.
a mamar, mas ela pronto. Sim, é isso. Óculos, isso. Qual? Eu vi O muitos meu do óculos. Mike. É? Sim. E eu estou com classe a fazer produção. É, sim, posso continuar. Mas E tem que tu- continuar a fazer o teu trabalho. E tu não fazes? Eu também posso fazer. Pronto, então vamos lá ver. Um só de senhoras para senhoras. Sim. Vamos lá ver Então, o que é que sai. não viste esta foto da minha e a Fui eu que Samara? tirei, fui eu que tirei. Sim, mas quem estava lá? Éramos nossas duas. Alguém dizia, a fotografia está ótima, mas Se é modelo, não dá nada. Então, é muito engraçado ver brincadeiras destas. Não se esqueça, não tire músicas nem como é que é? Música e fotos do Google. Faça você isso mesmo. Também pode cantar. Não, também. Também pode Nós ser. temos um clipe antigo do Mike quando era mais pequenino. Queres que eu passe o... Não me importa, Mike. Tu que não sabes onde é que está. Sei. Sabes, Era sim. like, só. Você podia fazer isso com os miúdos, é giríssimo. Bem, a ideia Depois tem é... que guardar, porque senão, mais tarde os A miúdos vão ideia é deitar a esta gente imagem fora. conhecermos. Sabe que na união há muita força. E quando a gente se vê em tanta parte do mundo, por incrível que pareça, dá muita força. Estou-me a lembrar, um dia um grande pregador veio, a meu convite, veio a uma das nossas convenções, e ele tinha uma agenda muito preenchida, ele tinha que sair logo. E eu disse-lhe assim, olha, vamos fazer assim, você fica aqui uns 3, 4, 5 dias comigo, e você vai ver como Deus vai abençoá-lo, porque quando 2 anos juntos, ainda por cima, Sim. líderes, grandes movimentos, ele ficou a olhar para mim e disse, não, eu conheço esses versículos, você não sabe é o meu calendário. E eu disse, eu não sei o seu calendário, mas sei o calendário de Jesus. E ele, não sei. No dia seguinte, está bem. E ficou. Bem, era ele aqui comigo, fomos não sei aonde, e ela receber notícias de como Deus lhe tinha feito prosperar de uma maneira nada normal. Para dizer que as leis de Deus funcionam, porque a gente, obedecendo às coisas dele, tudo funciona. Então, o grande objetivo desta minha ideia é a gente se conhecer, a gente fazer parte desta grande união da família, que estamos em tantos países, e vamos todos ficar muito contentes. Já estamos muito contentes com as fotos e com as comidas, mas Sim, agora sim. com vídeos destes vai Sim. ficar mais engraçado. Muito bem. E agora vamos falar de quê? Vamos falar do Festival de Talentos. Quem é que sabe? Sei, o Bruno? Pelo Bruno. menos, ele quase se levanta. O então Bruno ele deve sabe. saber. O Festival de Talentos, o que é, o objetivo, quando é. Será que temos um clipe? Temos. Então, Temos um Bruno, clipe. Bruno, pede o clipe. Então vou pedir para passarem o clipe, por favor. Olá, Olá, estamos aqui hoje para anunciar o próximo Festival de Talentos e já vamos na 14ª edição. estamos na expectativa de descobrir novos talentos. Antes disso, tens de enviar a tua ficha de inscrição e receber o link com toda a documentação necessária. Atenção, não te atrases. Temos as mesmas 6 categorias a concurso. Cinema, através de uma curta-metragem. Bandas com uma música inédita, Videoclipe, onde podes participar com um tema inédito ou uma música da Curiacos. documentários numa das 3 subcategorias que temos, viagens, um testemunho ou abordares alguma questão social, como por exemplo o bullying. Artes, onde podes dar asas à tua criatividade com uma dança, teatro, spoken word, culinária, stand-up, entre outros. E publicidade. Podes ver todas as informações e também temos algumas dicas do júri no site curiacos-jovem.com. Não faltes. Nós vamos lá estar e estamos à tua espera. Explica-te. Então, nós estamos aqui no site Curiacos Jovem. Você pode vir ter este site se vier ao browser Curiacos e aqui embaixo tem Jovem Curiacos e você aceder Ao browser Curiacos ou então qualquer browser. Pões curiacos.com também dá. Também dá, exatamente. Então vai. Então chega aqui ao site e vê aqui esta página fantástica onde tem as Quem é que informações. fez a página? Quem fez a página?
tudo bem, respondemos depois. Vamos só ver primeiro e depois logo vemos. Se estiver boa, digo que foste tu. Então, nesta página tem as informações, portanto, vocês já podem ver, a eliminatória é 7 e 14 de novembro, as inscrições é até dia 27, portanto, ainda tem tempo, e as categorias, como estava descrito no clipe, são estas, portanto, cinema, publicidade, documentário, bandas, videoclipes, artes, e não te esqueças, se estiveres a ver... podes sempre aceder às dicas que existe neste site, aqui nesta parte onde diz Festival de Talentos. Tem algumas dicas, aqui se clicares aqui em dicas do júri, eu posso ampliar para ajudar. Tem algumas dicas para poderes fazer estas categorias. Portanto, desejo-te boa sorte e que tudo corra bem. Então, eu quero falar sobre isto, porque isto é muito, muito importante. Isto é mais do que uma brincadeira. É uma coisa altamente espiritual e altamente de Deus. Que é o quê? Desde eu como líder e todos os bispos e pastores devem abraçar este projeto para que possamos promover um espírito de amor a Jesus e amor ao Evangelho, servindo a Deus com os talentos que Deus nos deu. Nós precisamos de entender que Deus nos deu jovens e que não é para eles estarem sem fazer nada, porque eles até são muito dinâmicos, têm talentos fantásticos. E, portanto, nós, os mais velhos, é verdade, como eu disse, desde eu, bicho, etc., temos que apadrinhar, encorajar os nossos jovens a participar num festival destes. Lembre-se do seguinte, meu irmão, que há vários tipos de talentos, não é? Dizia o apóstolo em 1 Coríntios, acerca dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Está a ver? Abre aí a Bíblia. A Bíblia em 1 Coríntios. Não quero, irmãos, sejais ignorantes. E muitas vezes as pessoas são ignorantes. Muitas vezes um irmão que é uma bênção, que ama de facto a Deus, que se esforça, por vezes o próprio irmão não entende o princípio de puxarmos para os nossos filhos, puxarmos para os nossos jovens, dando espaço a eles, para que eles sirvam a Deus naquilo que eles gostam, naquilo que eles têm jeito, naquilo que Deus lhes deu como talentos. Sim. Porque muitas vezes nós temos a mania que só é válido aquilo que eu gosto ou aquilo que eu conheço. E não é nada disso. Portanto, eu vou ler aqui 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Está a ver? E depois, depois diz, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja, nós, Igreja Maná, somos um ministério. E, pelos frutos, a gente vê que é o ministério de Deus. Significa que somos um dos corpos, de um corpo grande, somos um dos órgãos do corpo de Cristo, que Deus se usa e que Deus instituiu, chamando para a Maná, para este órgão do corpo de Cristo, quem ele bem entendeu. Ao princípio eu nem sonhava que íamos ter pessoas de tantos países, julgava que era só os portugueses, e afinal Deus foi acrescentando. Não só acrescentando povos de várias raças, mas também, e línguas, mas também com muitos talentos. E claro, o principal é pregar, falar a palavra de Deus, etc. Mas isso é apenas um bocado daquilo de muito que Deus tem para todos nós. Está a ver? E, portanto, estes jovens hoje, que vão se inscrever, e outros que se calhar também se vão inscrever, são o futuro. Sim. E eles influenciam os jovens da idade deles. E quem sabe, alguns não só têm este talento, têm o talento para pregar. Sim, porque algumas das vezes também têm um talento e pensam que na igreja não posso usar isso, porque isso não tem nada a ver com pregar, né? Mas, na verdade, Deus dá esses dons
tão diferentes e temos um lugar para essas pessoas. E é importante que os jovens, não só jovens, mas agora estou a falar de jovens, que tenham essa percepção de que desde eu, como líder, como todos os bispos e pastores, têm espaço para vocês. Sim. O meu trabalho é criar espaço para você servir. Sim. Eu lembro da tua história que me contaste, não é? Que quando tu servias lá na igreja não podias tocar, a não ser que alguém morresse. Sim, porque todos os cargos estavam ocupados. Então, pronto, quer dizer, eu estava no meu limite, porque o resto já estava tudo ocupado. Então, E não havia espaço para mais nada. Não. Então, a pessoa fica estagnada. Sim. E o senhor pastor, ouça o que eu vou dizer, que se calhar já ouviu-me dizer muitas vezes, se nós não criarmos, não dermos vasos para os nossos jovens usarem, a igreja corre o perigo de, no mínimo, ficar estagnada. Sim. Foi o caso da tua igreja, uma igreja boa, e estagnou. Porquê? Porque Deus não gosta de mornos e estagnos. Sim. Portanto, nós temos que desenvolver, ajudar os jovens. Este projeto dos talentos, da música, Sim, tem todas essas coisas, documentários, fazer publicidade, cinema, bandas. Eu tenho um sonho, dado por Deus, que já começou a acontecer, que é haver mais e mais bandas que depois, à medida que pudermos financeiramente, vão estar a tempo integral, para não ser só o time Curiacos, a ver? Seja em África, seja nas Américas, na Europa, para ir visitar país após país, para ganhar pessoas para Jesus, para animar os jovens e por aí fora. Mas quem diz isso também diz, nós vamos começar, já começámos a trabalhar no cinema de novo. Sim. Vamos precisar de técnicos de cinema, técnicos de computadores. Atores, de tudo. Música por causa dos filmes. Música, pois, o nosso cinema é feito com as músicas que nós fazemos. Depois vamos precisar de jovens que queiram fazer documentários. Eu acho isso muito interessante. Um jovem que tem jeito para fazer documentários, eu vou promovê-lo, vou dar-lhe um equipamento melhor e logo que possível até o ponho, se calhar, a tempo integral para ir de um lado para o outro e só pensar em servir a Deus. Sim. Isto é muito importante. E sabe, nós que somos pais, você que está em direto comigo que é pai, tem que entender o seguinte. Nós devemos encorajar a todo o tempo os nossos filhos a servirem a Deus por amor a Jesus, ao Evangelho. E nunca a servirem o mundo. Porque nesse engano, muitos pais viram que o diabo roubou os seus filhos, levando-os para o mundo, e acabaram gays, lésbicas, sem Deus e depois com uma vida lastimada. Porquê? Porque o pai achava que o mais importante era dar um curso universitário. Sim. Isso é muito importante. Eu não sou contra dar curso universitário, eu sou um engenheiro. Eu acho até muito importante. Nós, Igreja Maná, até já financiamos e continuamos, agora há mais uns projetos muito interessantes, a ajudar financeiramente jovens a acabar cursos. Mas, espera lá, a pessoa incentiva um jovem a tirar um curso para depois usar esse talento para o mundo? Sim. Ou usar esse talento para ele construir o seu reino? Sim, ou tirar um curso só para tirar um curso e o curso nem faz ficar sentido. morno na igreja, Não, ganha não tem dinheiro, nada a ver com vem à nada. igreja dizer uns aleluias para apaziguar a sua consciência, ele é um morno. Não, meu irmão, nós temos que entender, eu cada vez estou mais ciente de que muita gente não está bem a ver que vai morrer. Sim, é esquisito, não é? Pensa que tudo se resume aqui e depois pronto, crentes e tudo. Não, depois de morrer é que a vida começa, continua, mas depois é para sempre. Sim. Ou no céu ou no inferno. É. E, portanto, nós fazemos toda a diferença neste planeta. Nós temos que também transmitir esse espírito aos nossos filhos, aos nossos jovens, porque eles são a geração futura. Nós hoje já temos jovens que foram andando, hoje são missionários, são pastores, são até bispos e não podemos parar. Sim. E também, quer dizer, Deus também muitas vezes não dá um dom, né? Às vezes um jovem começa com certo talento, mas depois Deus vai acrescentando e às vezes ele começa na música, mas depois ele também começa a pregar, começa a fazer mais coisas. Então... exatamente. Deus soma talentos. Por exemplo, o caso de Mateus 25, Jesus
falava dos talentos. Sim, há alguns deu mais, outros Deu deu menos, e depois a no história final... conta que um deu 5 talentos, ou Sim. deu 3 talentos, ou deu só um, e que o que não fez nada com o talento Ficou sem. foi para o inferno. Portanto, e mais, sabe uma coisa? Isto é muito importante. Jesus disse assim em Marcos 9 ou 10. 10. Na verdade vos digo, quer dizer que é de verdade. Não há ninguém que deixe pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, por amor de mim e do Evangelho, não fique 100 vezes melhor já neste tempo e no futuro com a vida eterna. Ou seja, as pessoas muitas vezes pensam que a vida de cristão é apenas vir à igreja, fazer umas oraçõezinhas, ajudar a Deus, sim e tal, mas pronto, o resto, a vida é minha. Mas não é. Você e eu temos uma chamada. E não é obrigatoriamente a tempo integral, porque 1 Coríntios também diz que Deus chama uns para isto, outros para aquilo, e portanto Deus pode tirar do meio do corpo da igreja umas pessoas para que eles se dediquem o seu tempo apenas a pensar nas coisas de Deus. Sim. Mas os outros têm que continuar lá fora a influenciar o mundo, não é deixar-se influenciar, e a trazer as riquezas do mundo para a igreja continuar. Portanto, é muito importante. Então, Sr. Pastor, Sr. Bispo, nunca se esqueça de encorajar os nossos jovens, e você, jovem, aqui está um grande desafio. Temos muitas coisas que vamos fazer. A igreja está muito animada, felizmente, está unida, então falta, ou o próximo ampliação. A ampliação é, temos mais documentários, mais músicas, não só no formato de música, mas também de videoclipes, mais cinema, mais de tudo, porque isso vai alcançar multidões. Esta é a nova maneira de alcançar as pessoas. As pessoas já não vão com folhetos, ok, ainda se usa folhetos, mas isto é a mídia, isto é onde as pessoas estão. E é tão interessante que, estando pessoas em casa por causa da pandemia, isto é o que está a ligar a Igreja Maná e a ganhar mais pessoas. Portanto, aqui estamos. Bem, até te vou pedir que ores por este projeto para que não só os jovens, mas toda a Igreja abrace este festival e este conceito, que é muito importante. Sim. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu traga este Festival de Talentos diante do teu trono. Eu peço que tu nos dás sabedoria e que tu nos fazes entender a importância deste festival e o propósito disso. E que tu nos dás essa sabedoria para que nós vemos que tu dás talentos a cada um e cada pessoa, tu tens um propósito para a vida de cada um. Nós te agradecemos por tudo que tu vais fazer através deste Festival de Talentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. E agora vamos aqui para o Tim Curiagos, vai cantar um hino que tem tudo a ver com isto. Vamos lá ouvir. Não posso esquecer quando Ele me salvou. E então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus, pelo primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Não vou deixar de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, pelo meu primeiro amor. Foi Ele quem me ensinou o caminho do amor e andar pela fé e a ser aquilo que eu sou. Não vou parar, nada me vai impedir, nem o diabo, nem o inferno, nada me faz desistir. Estou seguro nas promessas do meu Senhor. Sou mais teimoso e o diabo tem medo do meu louvor.
Muito bem, outro grande projeto, sempre mega importante, é o relógio de oração. Nós temos um clipe que nos vai falar desse projeto que está em curso e vou pedir aos técnicos que ponham esse clipe. Relógio Mundial de Oração. Há 4 forças no universo: Jesus, Igreja, o mundo e o diabo. Uma igreja com Jesus vence o mundo e o diabo. Juntos somos mais fortes. Participe no Relógio Mundial de Oração. As inscrições serão de 1 a 18 de outubro através do site bastacrer.com. Prepare-se estudando o livro Guerra Espiritual. Primeiro passo: faça a sua inscrição no site bastacrer.com. Segundo passo: de segunda a sexta-feira, ore em casa utilizando o livro Relógio de Oração. Terceiro passo: aos sábados, vamos orar juntos na igreja local usando o livro Relógio de Oração. Veja o horário com o seu pastor. E de 19 a 31 de outubro estaremos juntos no Relógio de Oração. Mais informações e instruções no site www.bastacrer.com. Como podem ver, nós já entramos, não é? Portanto, as datas já estão um bocadinho para trás, mas você que ainda não se inscreveu pode se inscrever na mesma, porque a guerra espiritual é mega importante. Vou pedir aqui ao Bispo Garrido, que tem os livros que foram aqui mencionados, que explique mais em pormenor o que é e a grande importância deste de intercessão. O Relógio de Oração é um evento que regularmente acontece nas nossas igrejas. É um alistamento geral de todo o corpo de Cristo, de todos os soldados, né? Porque nós vamos batalhar e usando as armas espirituais. E, como Jesus falou, somos um soldado, e soldado tem armas. Então, o primeiro passo foi o alistamento, né, que aconteceu nas 2 semanas atrás. E, a partir dessa semana, já começamos em todas as nossas igrejas a fazer a oração. Então, a pessoa se inscreveu e já baixou o conteúdo dos itens que nós vamos interceder todas as semanas. Então, ele foi lá na igreja, colocou um pininho ou não, qual é o horário que ele vai orar para fazer o relógio de oração. Um irmão pode orar às 7 horas da manhã, outro pode orar meio-dia, ou seja, e nós vamos ter 24 horas de oração em todas as regiões, em todas as nações onde existe Igreja Maná. Isso é muito forte, porque nós vamos estar 2 semanas diante de Deus, né, como um castiçal aceso, levantando a Deus, né, o clamor por vários assuntos, ação, os nossos projetos, a sua vida, a sua casa, a sua família, salvação. Então, é tão importante aos irmãos entender como é importante participar disso, né? Primeiro, é uma chamada. Nós temos que entender que um crente, ele é um intercessor, naturalmente. É impossível uma pessoa falar que ama Jesus e não é um homem de oração, não é um homem de intercessão. E depois, para ajudar, nós temos esse livro que o apóstolo escreveu, Guerra Espiritual, que ensina passo a passo, ou seja, as circunstâncias, né? Entrar no mundo do espírito e fazer a guerra real, libertar as pessoas de vícios, libertar as pessoas de ataques, libertar as pessoas da pobreza, nações. Ou seja, esse livro vai complementar e vai ajudar você a entender o que é uma guerra, o que é uma batalha, né? Pelo método de Deus no mundo espiritual. Ou seja, é uma oração onde todos nós, durante essas 2 semanas, vamos estar diante de Deus, intercedendo, clamando a Deus para que Ele se manifeste nessa terra. Certo, apóstolo? Muito obrigado, Bispo. Eu quero ler-vos Efésios 6:10, onde o apóstolo Paulo trouxe uma revelação vinda do céu, porque, como eu já disse anteriormente, ele, nas suas viagens, foi muitíssimo perseguido e preso muitas vezes, apedrejado, e uma vez, de facto, mataram-no. E ele foi lá para cima, para o céu, e Jesus lhe ensinou grandes segredos, e um deles é o que está aqui. Foi ele que escreveu o livro de Efésios,
Efésios era uma carta para uma igreja muito importante, era a segunda maior cidade do mundo, a mais importante. Hoje falamos que é, sei lá, Londres, Amsterdão, e aquela era a segunda mais importante. E estava lá toda a sorte de pessoas. Então, Jesus lhe deu grandes segredos, e um deles é acerca de quem é o nosso verdadeiro inimigo. Dizia-se o apóstolo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ser forte em Deus. Não diz ser forte em ti próprio, tu és capaz. Não és nada capaz, é só a gente lembrar-se que vamos morrer e ninguém quer morrer. Segundo, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Armas de Deus, não são armas dos homens. Se você estudar um bocadinho da história, você vê que cada vez que um governo ou um país vai para a guerra por maldade ou por engano, ele vai colher guerra em casa, perde tudo, porque o que ele semear é o que ele vai colher. Então, nós não podemos fazer guerra à maneira dos homens, do mundo, mas guerra contra os inimigos verdadeiros, já vamos ver quais são, à maneira de Deus, com as armas de Deus. Depois diz que para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Muita gente pensa que porque não se vê o diabo não existe. É mesmo... Eu tenho pena de quem tem um curso, tem uma posição social mais alargada e ainda vem com esses pensamentos. Sinceramente, você não vê eletricidade, não vai dizer que não há. Não vê as ondas de rádio e televisão, não vai dizer que há, e ia fazer uma figura muito triste. Os demónios existem mesmo, eles operam numa frequência que não se vê com os nossos olhos, mas também nós não vemos muita coisa que animais veem. E, portanto, os demónios existem. Jesus disse que eles só vêm para matar, para roubar e para destruir. E Jesus ensinou que o príncipe deste século, durante este período que Deus permite que aconteça, o diabo é o príncipe, ele é que está a reinar, porque os nossos pais, Adão e Eva, entregaram isso ao diabo. Só no final, quando Deus mandar Jesus acabar com isto, é que o diabo é amarrado para sempre e por aí fora. Bem, e depois diz assim: não temos de lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais, estão nos lugares celestiais, no mundo do espírito. Então a nossa guerra é contra demónios que estão, portanto, no exército de Satanás, com castas e hierarquias. E quando nós vamos interceder coletivamente, somos um exército altamente poderoso, que destrói as armadilhas do diabo. E todo crente é chamado para a batalha, porque aí você próprio vai vencer e vai semear a oração do próximo e colher benefícios da sua vida. Portanto, participe na intercessão. Na verdade, estou-me a lembrar que isto foi a minha, vamos dizer, a minha primeira chamada. Quando eu me converti, já contei, mas vou contar outra vez, eu entendi que eu devia interceder. Eu era engenheiro, chegava cansado, e à noite eu ia para a sala, depois orar. E uma das vezes eu estava tão cansado que ajoelhei-me para orar e tal, e adormeci. E senti um abanão, acordei e disse: que é que me abanou? Lá continuo a orar, pedi perdão a Deus, e à terceira vez que aconteceu isso, eu não estava no mesmo sítio. Eu fui arrastado, levado para um canto que eu nunca... Era impossível ir para lá. E eu entendi. Foi um anjo que me acordou, que me colocou lá, e Deus me falou uma coisa, que é: a intercessão é tão importante, e Deus precisava tanto que eu orasse para as pessoas por quem eu estava a orar, que o Deus mandou que o anjo me acordasse, porque era mesmo necessário. Há muita gente que vai ser curada, muita gente que vai ser salva, muito filho que não vai para os maus caminhos ou que vai ser de maus caminhos por causa desta oração. De modo que, meu amigo, participe, dê valor, porque isto é muito importante. Posso ouvir, amém? Amém. Mais é que queres dizer? É isso que eu concordo completamente. Então é um projeto muito importante. Sim. Outro projeto muito importante é a família. Todos somos filhos do pai e da mãe. É verdade. Pronto. E então, exceto Adão e Eva, pois, não tinham pai nem mãe. Muito bem. E o diabo detesta a família.
E, portanto, o diabo quer destruir a família. Quando nós não temos uma família feliz, nada funciona. Não é o dinheiro não traz essa felicidade, é impossível. E, portanto, a partir deste domingo, Sim. Em todas as igrejas de Maná, no mundo, não é? Nós vamos ensinar, Sim. orar, Sim. pelos diversos assuntos da família, durante várias semanas, aos domingos. E depois, deste domingo, vem a sexta-feira e passa a ser sexta e domingo a família. Então, tu tens livros, explica lá a importância de aprendermos estas coisas da família. Sim, tem este livro, Família Debaixo do Fogo, e é muito importante saber o que é que Deus fala, porque toda a gente tem uma ideia como que devia ser e normalmente é como que nós fomos educados. Mas, na verdade, Deus também diz como que nós devíamos construir a nossa família. E só quando nós aprendemos o segredo de como construir a maneira de Deus, então só assim nós vamos ter o sucesso que Deus sempre quis para a família. Muitas famílias andam com problemas e parece que não está a funcionar. Muita gente já nem acredita nem em casamento, pensa que isto não funciona. Mas, na verdade, é porque não estão a construir ou então estão a construir errada. E, em muitos casos, na verdade, estão a fazer tudo ao contrário. Então, logicamente, que não vai funcionar. Então, só porque parece que muitas famílias acabam de divórcio e não está a funcionar, isto não quer dizer que o casamento, a família não funciona. Funciona. Mas temos que fazer isto à maneira de Deus. Então, é nessa série que nós vamos ensinar nas nossas igrejas, né, o que é que Deus diz, o que é que Ele diz na sua palavra, quais são perigos, qual é o papel do marido, da esposa, como educar os nossos filhos. E muitos segredos, na verdade, que são verdadeiramente segredos, que fazem quando nós praticamos isto na nossa vida, sem pensar assim, isso hoje já não se usa, eu não concordo com isso, eu não só fui educada assim, o que é que os meus amigos vão pensar. Você não quer saber o que os amigos vão pensar, você quer ter uma família feliz. Então, isso só vem quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Então, são esses princípios que sempre funcionam. São leis, na verdade, que Deus instituiu, né? Como que Deus instituiu a lei para a área financeira, de semear para colher, também para a família também existem leis que sempre funcionam. Não tem a ver com o país em qual você está a viver, não tem a ver com o tipo de marido ou esposa que você tem, não tem a ver se você não tem filho nenhum ou se tem muitos filhos, não tem nada a ver com isso. Quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, então vai funcionar e você vai ter aquilo que Deus quer que você tenha. Uma família feliz, unida, onde Deus está presente, onde cada pessoa se sente segura. Então, isto é mesmo de Deus. Eu queria que tu mencionasses os temas, ou alguns temas, porque a pessoa vai dizer, é isso mesmo que eu preciso. Sim. Pronto, também vamos falar sobre antes de casar. Antes de casar. Sim. Temos que ter os olhos bem abertos. E depois de casar? Depois de casar, então os olhos fechados. E depois? Então, falamos em primeiro lugar, claro, o que é o casamento, porque muita gente nem sabe. Depois, colocar Deus em primeiro lugar. Temos que ter as prioridades. Se nós não temos as prioridades, as coisas não vão funcionar. Papel do marido, papel da esposa, como educar os nossos filhos. Depois falamos sobre um tema que é o banco de amor, né? Que tudo funciona. Podemos comprar com um banco, onde nós depositamos moedas do amor, então também levantamos, então há um saldo que pode subir, pode estar negativo. Só para mim, sim, assim bem perto. Okay. A minha mulher tem uma fortuna de amor no coração dela. Olha, é só... É ou não é? E tu? É o banco de amor. Depois também tem ladrões de amor, né? Que é o contrário, quando a pessoa faz coisas que, na verdade, acaba com o casamento. Também sobre o divórcio, o que é que Deus diz quando isto acontece, né? E também fala sobre fechar as portas ao diabo na família. Muitas vezes há problemas, porque a pessoa tem as portas abertas, então o diabo entra e quando ele entra, ele estraga tudo o que ele quiser. Falamos também sobre finanças na área do casamento e são todos esses assuntos que vamos falando. Por exemplo, há muita gente
que infelizmente precisa de ouvir a palavra de Deus sobre o divórcio. Posso já adiantar que Deus detesta o divórcio, mas ama os divorciados. Deus detesta a doença, mas ama os doentes. Deus detesta a pobreza, mas ama os pobres. E, portanto, ao longo destas semanas, você vai aprender na igreja qual é a vontade de Deus, vai receber a unção para vencer e vai ser muito importante, não é? Muito importante. Isto é tão importante que no início, quando eu estava a dar os primeiros passos da nossa igreja em vários países da África, os próprios governantes me pediram para eu ensinar sobre a família, porque eles diziam, e muito acertadamente, que um povo em que a família é desmembrada, em que os homens não casam porque querem andar só com mulheres, não ter responsabilidades, e daí vai, é um país pobre. Porque não vai ter pessoas, não tem coesão. A família traz uma força tão grande para uma nação que qualquer governo que seja sábio, em vez de fazer guerra à igreja, vai pedir ajuda à igreja, porque um governo não tem essa... essa chamada, essa chamada, nesse papel. Não sabe o que fazer. Então é a igreja que cabe a responsabilidade, não é, de ensinar as pessoas a construir um lar feliz. E porque se imaginar que o lar é infeliz, que dá num desastre, num divórcio, os filhos que nascem daí, se não forem acompanhados, correm o perigo de serem revoltados e daí vai uma série de consequências terríveis para toda a nação. Sim. Não é só para eles. Portanto, é dos assuntos mais importantes dos dias de hoje. Porque o diabo detesta o casamento. Se o diabo conseguir dividir um casal, já partiu a família toda. Portanto, é isso aí. Portanto, não se esqueça de vir com esta fé para aprender e depois fazer o que Deus diz. Certo? Certo. Muito bem. E agora, quero convidar a todos a abrir a Bíblia em João 2. E vamos falar do Jesus que é um Deus de milagres. Quem é Jesus? É Deus, a segunda pessoa de Deus. É Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que, segundo o plano de redenção, elaborado quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e ficaram nas mãos do diabo, o plano consistia e consistiu e consiste em que a segunda pessoa de Deus, a quem nós chamamos Jesus, lá no céu não se chamava Jesus, chamava-se a palavra, ou o verbo, viesse à Terra na forma humana, para legalmente poder entrar neste planeta. E vinha para tomar a nossa posição, fazendo-se pobre para que nós pudéssemos ser prósperos, levando na cruz os nossos pecados, para que Deus possa perdoar. Se Deus não perdoar, escusamos de pedir ajuda a Deus, Deus não responde. Veio pôr na cruz os nossos problemas, doenças, e depois foi ao inferno pagar a sentença que nós devíamos pagar, indo para o... Como é que se diz? O inferno é o... Não, é uma prisão. E quando ele ressuscitou, foi porque Deus o Pai disse, ele já sofreu o suficiente por toda a gente. Então, salvação o que é? É a pessoa aceitar este plano de Deus. E nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual há salvação, senão por Jesus. Não é por Budas, não é por montes de deuses que há, por exemplo, na Índia, não é por santos, a Virgem Maria, seja quem for, só em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar a Deus, o Pai, exceto por mim. Aliás, nos 10 mandamentos que Deus deu ao Moisés, lá no monte, não me lembro como é que chamava o monte, o primeiro mandamento foi, não farás outros deuses. Nem de prata, nem de ouro, nem de papel, nem de madeira,
porque isto irrita, e nem servirás essas imagens. Ele falou de imagens. Porque quem o fizer irrita de tal maneira a Deus que até a terceira e quarta geração dos seus filhos têm problemas. É por isso que há muita gente que anda nesses caminhos, não é? Vai a procissões e velhinhas em casa e não sei o quê, pois não sabem porque é que tem problema. Mas, para dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é um Deus sobrenatural. E quando ele esteve na Terra, ele veio mostrar-nos como é que Deus o Pai se parece e qual é a vontade de Deus o Pai. Porque ele dizia, não vim fazer nada por mim próprio. Eu vim obedecer a Deus o Pai, que é, claro, o grande chefe, não é? Bem, e a história que eu quero aqui contar passou-se nesses dias, Jesus estava na Terra, a quando houve uma grande festa, um casamento, e Jesus foi convidado e ele foi. O que me diz que Jesus não é contra festas. Pois não. É contra festas que não são boas. Sim. Então lê lá aí o versículo 1 e por aí fora de João 2. Então, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Portanto, era um casamento. Sim. As bodas é a festa de casamento. Depois. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Diz-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui está uma coisa sim, muito interessante. Sim. Que é o quê? Que ela diz assim às pessoas lá, aos serventes, aos empregados. Né? As empregadas, olha, quando ele fala, faz tudo o que ele diz. Maria não fez nada, Maria não fez um milagre, Maria apenas diz, olha, tudo o que ele diz, faz isso. Tudo o que Jesus disser, faça. É. Uma vez um colega meu disse, epá, mas tu, Tadeu, tu não acreditas na Maria? Claro que acredito. Sou mais mariano que tu. Uhum. És mariano? Sou. Porque a Maria disse assim aos empregados, fazer tudo o que Jesus disser. Sim. E eu também digo a mesma coisa. Sim, é isso. Agora, Jesus, uma vez, vieram até assim com Jesus, bendito os peitos que te amamentaram. E Jesus disse, mais bendito é aquele que me segue e que segue a Deus. Quer dizer, idolatrar uma pessoa. Ou pior ainda, dizer que é a mãe de Deus. Bem, se alguém é a mãe de Deus, então Deus não é Deus. Não. É a mãe é que é Deus. Sim. A ver? E se houvesse uma mãe de Deus, então ela não morria. Sim. E morreu. Pois. Portanto, se fosse a mãe de Deus, fosse mesmo a mãe de Deus, ela não nascia. Sim. Já existia desde sempre. Sim. Portanto, as pessoas às vezes, e depois ficam-se a rir, ou pensar, pá, esta gente da Índia, pá, tem cada Deus, pá, é as baratas, é os ratos. No outro dia vi um documentário em que pessoas rezavam, oravam aos ratos. Eles não matam ratos. Sim. Tu não sabes isso? Sim, sim. Porquê? Porque eles acham que é um Deus. E, todavia, a gente aqui na Europa, né, faz bonecos de madeira, disto, aquilo, daquilo outro, depois para ali a fazer, e Deus diz para não fazer. Portanto, muito importante. Bem, isto é uma parte. Sim. A Maria disse fazer tudo quanto Jesus disser. E, então, o que aconteceu? Aconteceu, estava ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabia 2 ou 3 almudas. Diz-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encher-nas até cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre da sala. E lavaram. E logo que o mestre da sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre da sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos acreditaram nele. Sim. Então, por que é que eu escolhi esta passagem para vos ler hoje? Porque vemos que Jesus não era contra a festa. Ele foi uma festa, um casamento é sempre uma coisa
muito importante, não é? E Deus sabe disso. Deus é que instituiu o casamento. E depois, durante muito tempo eu não percebi porque é que Jesus se deu, vamos dizer, ao trabalho de transformar água em vinho, se isso não cura ninguém, não paga as contas, não liberta ninguém de demónios. Porquê? Porquê é que Jesus fez isso? Porque muitas vezes, eu falo por mim, eu pensava, Jesus só veio para curar, para fazer milagres e tal, mas não. Até que eu fiz questão de pedir ajuda a Deus, para eu entender, e Deus me explicou. Deus nos ama. E Deus gosta de nós. E Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer o melhor para si. Então, Jesus começou a pensar que, de facto, ele não tinha nada que começar a fazer milagres, muito menos desta natureza. Mas ele começou a pensar assim, aqui está um casalinho que no dia da festa, um dia muito importante, um dia que vai marcar a vida para sempre, né? Nós hoje temos fotografias e vídeos, pronto. E faltou o vinho, coisa que era na altura muito importante, e que ia fazer com que eles ficassem tristes, que as pessoas falassem, pá, aquele casamento, pá, veja lá, pá, logo faltou o vinho, pá, que vergonha. Então, o que é que Jesus fez? Os abençoou, dando uma coisa que não era estritamente necessário, mas que foi para alegrar o coração deles. Este é o Jesus verdadeiro. Este é o Jesus que, de facto, é aquilo que ele é. Ele é amor. Amor também não é que agora ele é meu empregado e ele faz o que eu quero, porque amor quer dizer que ele... Não. Amor quer dizer que ele nos ama, nos aceita como somos, mas ele quer nos mudar. Ele quer nos mudar para sermos melhores. Ele não precisa da gente. Ele quer nos não só curar, resolver problemas, mas acima de tudo que a gente viva melhor e melhor e melhor. Não é virmos a Deus, estamos aflitos, ficamos resolvidos, depois continuamos na mesma, depois quando nos lembrarmos que temos um grande problema, vimos outra vez às urgências, ao dentista. Não. Isto não é o melhor que Deus tem para si. Deus o ama. Nada é impossível para Deus. Deus ama você. Você pode ser a pessoa que socialmente é a pessoa mais baixa do seu bairro, da sua sociedade. Às vezes, eu sei que estou a falar para pessoas que estão na Europa, que são mal vistas por causa da cor da pele, porque não têm curso nenhum, porque têm que se sujeitar aos trabalhos mais fracos. Eu quero dizer assim uma coisa. Deus ama a si da mesmíssima maneira que ama a todos os outros. Para Deus não há diferença nenhuma. E mais, Deus quer tirar você desse lugar lá de baixo e pôr cá em cima. Não é só tirar você de um buraco e você ficar à tona, já respiro, já não vou morrer afogado. Não, isso é o primeiro passo. Deus quer que você continue prosperando, vencendo. É o caso, por exemplo, do Isaac. Isaac foi um homem de Deus que viveu num tempo de grande fome. Era se calhar, pior que agora. E ele queria sair do país, porque ali não estavam a funcionar as sementes e tudo isso, e Deus lhe apareceu. E o que é que aconteceu? Ele apareceu e Deus lhe falou. Ele diz, olha, não saia daqui, fica aqui mesmo, porque eu vou estar contigo. Ele ouviu e ele fez isto exatamente, ele obedeceu à voz de Deus. Então ele semeou a semente que ele tinha, né, nesta terra onde não estava a dar, onde toda a gente estava a fugir desta terra. Ele semeou, usou as sementes, né, ficou sem a semente, na verdade, porque quando a pessoa... Gastou. Quando a pessoa semeia, fica sem a semente. Hoje os lavradores têm que comprar sementes. Sim. Gastam dinheiro. Sim, é isso. Com fé em que vai dar. É isso. Entretanto, estava a dar, porquê? Porque Deus estava com ele. Então, no mesmo ano, ele colheu 100 vezes tanto. Entretanto, depois, quando nós continuamos a ler a história, nós até vemos que Deus fez mais. Fez que ele foi-se prosperando, né? Cada vez ele tinha mais pessoas, mais ovelhas, mais de tudo, que até onde que ele estava a viver, né? As outras pessoas estavam com a inveja dele.
Porque Deus não apenas deu uma colheita, Deus começou ele a abençoar E é o isso que tempo nós todo. temos ouvido falar nos Sim, testemunhos, não é? é Então, isso. essa é a vontade de Deus. Então, você diz, o que é que eu posso fazer? É orar? É pedir a Deus? É o quê? Não. É semear. É usar a lei de Deus, que consiste em nós semearmos dinheiro para colhermos dinheiro. Jesus dizia que tudo no reino de Deus, no governo de Deus, é a semelhança de um homem que tem uma semente, lança a semente à terra e ela cresce, não sabemos como. Sim. E a seu tempo vai dar o seu fruto e vai dar uma colheita grande. Jesus disse de outra vez, disse assim, dai e ser-vos-á dado. Dai, semeia primeiro, colherás depois. Com a medida com que medirdes, é com a medida com que vais medir. Então, qual é a minha exortação? Agora que você já ouviu qual é a vontade de Deus, não fique aí a matutar como é que Deus vai fazer. Como é que é possível? Deus é um Deus de milagres. Jesus é aquela pessoa que transformou água em vinho. A ver? Então, Deus pode... Ainda hoje ouvimos testemunhos desse calibre. São testemunhos poderosos. E Deus quer e consegue fazer o mesmo. Portanto, comece, se ainda não está, a participar desta lei. Se você já vai à igreja, honra a Deus com os seus dízimos e ofertas na igreja. Mas se por qualquer motivo mora longe ou não tem igreja maná lá perto de si, você pode usar os meios tecnológicos modernos e vai aparecer uma placa onde você pode tomar nota da conta, como é que você pode participar. Certo? Então, vamos lá ver a placa e o time vai tocar música alusiva. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora, estenda o seu braço sobre mim para eu orar pela sua vida financeira. Quem sabe você também é um homem de negócios, está desesperado, perdeu o negócio, mas Deus é um Deus de milagres. Jesus, Ele abre caminhos ou não há caminhos, transforma a água em vinho e Ele vai fazer um milagre da sua vida também. Senhor Jesus, trago todas as pessoas que estão em direto neste momento, qualquer parte do mundo. Não só as pessoas que são da igreja, mas pessoas que ainda nem entregaram a vida a Jesus, outros são de outras igrejas. E com fé eu declaro que não é só a Igreja Maná que está a ficar cada vez mais abençoada, mas todas estas pessoas, porque ao cumprirmos com a tua palavra, com as tuas leis, tu és fiel e tudo vai mudar para melhor. Amém e amém. Aleluia. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. E agora, eu estou prestes a orar por muitos pedidos de oração que você fez, ou por telefonema, estes telefones estão aqui sim, ou por WhatsApp, ou você não fez, mas está a pedir ajuda a Deus e está mesmo desesperado, tem este ou aquele problema. Aquilo que eu quero dizer é, antes de eu fazer aquilo que se chama oração da fé, deixe-me dar uma palavra de Deus para que você faça a oração da fé e não da dúvida. Porque a dúvida, Deus não responde, fé funciona. Então, como é que eu posso ter fé para Deus curar-me, transformar um problema em vitória, libertar-me de alguma situação, enfim. Fé só vem de uma maneira, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Começando por ouvir qual é a vontade de Deus. E sabe, não importa
se você já sabe a vontade de Deus. Muita gente sabe a vontade de Deus na cabeça, mas é preciso estar no coração. É por isso que deve ouvir várias vezes. De preferência, eu tenho este livro há muito tempo e eu, quando estava sempre na mesma igreja, no início, dizia aos irmãos assim, olha, você tem alguém que está doente, traga essa pessoa, mas primeiro dê-lhe durante uma semana um livro para ela ler. Chegavam a ir ao hospital todos os dias e ler um bocado do livro para a pessoa gerar fé. Então tivemos muitos resultados, até os dias de hoje. Porquê? Porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que até já sabem a palavra, mas está na cabeça. Tem que descer ao coração. Com a cabeça, as pessoas dizem assim, sim, eu acredito, mas ainda não chegou ao coração. No coração há aquela dúvida, será que eu vou ser curado? Está aí uma pandemia, será que eu isto, será que aquilo? Então, essa dúvida tem que desaparecer. Porque o que vai curar você é a fé. Aquela senhora tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Sim. E então ela ouviu falar de Jesus. E então ela começou a falar assim, eu também vou ser curada. Se tão somente tocar em Jesus, eu também vou ser curado. E depois ouviu mais uma pessoa que disse, tu conheces o Jesus? E ela falava para si própria, e se calhar para os outros também, eu também vou ser curado. E aqui temos vários segredos. Primeiro, ela ouviu falar do Jesus que curava. Ela depois acreditou e ela começou a fazer outra coisa que é uma lei de Deus, a falar o mesmo Deus fala. E, portanto, hoje você vai fazer oração comigo e vai dizer, eu vou receber hoje a minha cura. Vai falar. E depois de eu orar, você tem que acreditar que Deus colocou dentro do seu corpo a semente de cura divina. O poder do alto, que vai transformar o mal em bem. Você tem que acreditar que Deus vai entrar na sua vida, no seu casamento, na sua situação, e como que colocar uma semente vai crescer dia e noite para transformar esse mal em vitória. Porque nem tudo é instantâneo. O próprio Jesus, por vezes, quando orou, não teve resultados instantâneos, porque, mais uma vez, tudo é a semelhança do agricultor que lança a semente à terra. Então, fé é acreditar que Jesus não só existe, mas Ele foi à cruz para cravar os nossos pecados, problemas, doença, pobreza, etc., lá na cruz. E por isso a Bíblia diz, um outro segredo que o apóstolo Paulo disse, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico por amor de vós, fez pobre, trocou, para que prosperasseis. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou com toda a sorte de bênçãos. Estão no mundo do Espírito. Quando você ouve isto, você deve entender que Jesus já pagou o preço pela sua cura. Já pagou o preço pela resolução do seu problema. Já comprou a sua salvação, está a ver? Não com prata, ouro, euros, dólares, mas com sangue de Deus. E hoje tudo que você precisa receber, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resposta, a minha libertação, a resolução deste problema. É só isto. Então, por último, o que é a oração da fé? É você entender isto e saber isto. O meu papel é orar. O seu papel é acreditar. E o papel de Deus é aquele que mais ninguém consegue fazer. É fazer isto funcionar. Portanto, vamos ouvir uma música que eu gosto muito. Me ajuda muito. E ajuda muita gente que precisa de oração. Que diz, somente crer. Somente crer. E depois, passado um bocado, eu vou interromper e dizer, agora nós vamos cantar, falar, cantar a nossa fé. Jesus, eu creio. E depois então eu vou orar e Deus vai responder. Aleluia.
somente crer, somente crer. Tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Diga, cante. Cante esta fé. É possível. Jesus, eu creio. Deixe a água viva entrar dentro do seu coração. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. Orar para que a unção de Deus entre na sua vida. Casamento, saúde, etc. Senhor Jesus, graças te dou. Porque estás a curar toda a sorte de enfermidade. Estás a resolver toda a sorte de problema. E eu quebro o poder de toda a bruxaria que estiver em operação. Rasgo os pactos satânicos. E te digo, Satanás, dobra o teu joelho. Eu quebro o poder do coronavírus e digo, tu morres, vírus. E declaro, Senhor Jesus, que para ti mais ninguém toda a glória, porque as pessoas estão a ficar curadas, libertas pelo teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. E agora eu me despeço com esta música muito bonita que diz: deixa a água viva entrar no seu coração. Deixa o gozo, a alegria, a vida em abundância entrar no seu coração. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega, Jesus. Jesus.